Olá, muito obrigada por estarem aqui hoje neste evento e é um prazer e agradeço imenso o convite à IDC mais uma vez para estar aqui a falar convosco sobre um tema que me diz tanto e que me é tão querido a mim e à estrutura de missão e ao nosso Portugal Digital, que é o tema da automação e a cloud como aceleradores da transformação digital. Vou começar por aquilo que é em que ponto é que estamos, Portugal e Portugal em relação à Europa. E, portanto, números de 2020 dizem que 21% das nossas empresas reportaram utilizar cloud, o que já é uma subida de 30% em relação a 2018, mas ainda um número bastante modesto. E ainda aquém da média europeia de 26% e significativamente abaixo de países como a Finlândia e a Suécia, que esta adoção está já acima dos 50%. Interessante será perceber que dos 21% de utilização de cloud em Portugal, estamos a falar de serviços de arquivo de base de dados de 14%, software de contabilidade 12%, CRM 9% e, portanto, estamos a falar aqui de valores ainda pequenos, mas já se percebe de facto que há diversos casos em que a cloud está a ser utilizada por micro e pequenas empresas e, portanto, há muitos softwares no nosso dia-a-dia que são efetivamente cloud-based. Claro que há também muitas empresas que certamente, por exemplo, usam alguns serviços e não sabem que os estão a usar, como por exemplo às vezes os sistemas de e-mail que não entendem ou que não sabem responder quando respondemos estes questionários que os estão a fazer baseado na cloud. Mas é por este conjunto de situações que consideramos que temos aqui realmente um espaço muito grande para melhorar e que o reforço da transição digital será absolutamente essencial para conseguirmos fazer esta transformação. E, na realidade, o processo de externalização dos serviços de cloud tem um grande paralelismo com aquilo que é o fornecimento e o consumo da eletricidade. É hoje possível e até desejável que cada um de nós, na nossa família ou na nossa empresa, produzisse a nossa própria eletricidade à medida da sua capacidade. Mas nós não imaginamos hoje poder dispensar o nosso fornecedor de eletricidade e não ter a garantia de um serviço 24/7. E essa mesma tendência acontece também numa área também para as empresas muito importante, que é, por exemplo, a gestão da frota automóvel. Nenhuma organização opta hoje pela aquisição, ou muito poucas, peço desculpa, por a aquisição de viaturas próprias, porque isso implicaria gerir um parque automóvel, não sendo essa a sua área de especialização típica, não é? E o objetivo das organizações é, de facto, disporem de viaturas operacionais, com garantia de serviço, de qualidade e com alguma previsibilidade de custos, e é por isso inquestionável que a externalização da gestão de frota é hoje utilizada com empresas com ofertas de leasing e de renting e que dos pontos de vista é muito mais eficiente, com uma maior capacidade de escala, tal e qual como acontece nestes dois casos, não é? Com os serviços da cloud. Será interessante perceber que, de igual forma, é de salientar que já existem diversos casos em que a cloud está a ser utilizada pela administração pública. De facto, também num recente inquérito realizado, 33% dos organismos da AP reportam ter adquirido serviços cloud. Na sua maioria, soluções de correio eletrónico, cerca de 66%, armazenamento de ficheiros, cerca de 58%, e software de escritório, mais cerca de 51%. É por isso, e certamente ao longo do dia de hoje vamos falar dos vários benefícios para a utilização de serviços cloud, que vão desde a eficiência dos serviços a um menor esforço na gestão de sistemas dispersos e variados. Uma coisa muito importante que é a consolidação das equipas associadas à gestão das tecnologias de informação, a redução do elevado esforço na gestão da própria infraestrutura e ter à sua disponibilização uma plataforma comum para a integração de novos serviços. E, claro, uma coisa muitíssimo importante que é o reforço da cibersegurança e privacidade que nas soluções cloud estão, de facto, by design. E, por último, e não menos importante, uma maior adequação às novas tecnologias disponíveis no mercado e, por isso, um grande estímulo à inovação e à transformação digital das empresas. E não posso terminar esta parte sem destacar a importância que a cloud pode ter na democratização do acesso a serviços de ponta tecnológicos, como por exemplo a inteligência artificial ou a analítica avançada, oferecendo a pequenas organizações o acesso a serviços que até há pouco tempo estavam de facto destinados a grandes empresas.
E quando falo, claro, em inteligência artificial, refiro-me concretamente a sistemas que utilizam tecnologias como o test mining, a visão computacional, reconhecimentos de fala, geração de linguagem natural ou machine learning, para recolher ou utilizar dados com o objetivo de prever melhor a ação e atingir um determinado objetivo tão útil a tantas áreas dentro das nossas empresas. Isto e todo o tema da cloud e destas tecnologias disruptivas levou a que no âmbito do Plano de Ação para a Transição Digital, que na estrutura de Missão Portugal Digital que dirijo é a nossa linha de atuação, que tem 3 pilares, as pessoas, as empresas e o Estado, tínhamos de facto uma grande preocupação para nestes 3 pilares, como é que podemos apoiar a transformação digital através da adoção de serviços cloud. E começando, nomeadamente, todos os projetos que temos em curso estão neste momento, dada a pandemia, foram totalmente acelerados e estarão em curso ou em finalização durante o ano de 2021 e agora vou-vos dar alguma visão do impacto que de facto a importância deste tema tem para cada um dos pilares. Começando pelo primeiro, o tema da capacitação e da inclusão de pessoas, nós temos um conjunto de projetos, desde que vão ao longo de toda a aprendizagem e do ciclo de vida da aprendizagem de todos nós e que é absolutamente crítico que seja feito ao longo da vida, desde o projeto da escola digital, do jovem mais digital, do emprego mais digital, o upskill, há em todos eles uma grande preocupação pelo fortalecimento das competências na área da cloud. O upskill tem turmas das 430 alunos que estão neste momento a ter aulas e que acabarão em abril. Há um conjunto alargado de turmas dedicadas a serviços cloud. Não sendo eles só os serviços cloud, têm também IaaS, PaaS, várias soluções nestas áreas e no que diz respeito ao trabalho que estamos a fazer com o IFP e a ANCAP, das competências e da criação de um catálogo de novos cursos, de novas UFCDs, unidades de formação de curta duração, além das várias áreas que já tivemos a atualizar o catálogo nestes últimos meses, está neste momento a ser preparado um conjunto de novos conteúdos na área exatamente de sistemas e de automação que estamos aqui a falar hoje. No que diz respeito ao pilar 2, ao pilar das empresas, é fácil perceber que ao longo do ciclo de vida da empresa e para todos os projetos que temos em cima do trabalho que estamos a fazer na estrutura de missão e que podem ver aqui no slide que me acompanha, teremos realmente uma premência e uma necessidade enorme do aproveitamento de todas as vantagens que referimos dos serviços cloud para conseguir mobilizar estes projetos e avançar muito rapidamente com estes projetos. Se me permitem, eu destaco que são de facto os polos de inovação digital, os Digital Innovation Hubs, estão neste momento em avaliação. Foram recebidas cerca de 30 candidaturas e estes polos têm um grande foco em tecnologias digitais disruptivas da indústria 4.0 e um grande alinhamento com as 3 tecnologias prioritárias da União Europeia, que são uma prioridade para a Europa e para nós, a cibersegurança, a inteligência artificial e a computação de alto desempenho e, portanto, todas estas áreas sempre com um grande enfoque, então, em serviços cloud, como todos saberão. Há aqui uma grande preocupação na análise de haver uma grande cobertura nacional, para potenciar a vocação económica das nossas regiões e alavancar o desenvolvimento do interior e também uma grande preocupação pela orientação setorial, capacitando e respondendo às necessidades específicas de cada setor de atividade. No que diz respeito ao pilar 3, a digitalização do Estado, aqui claramente dos vários projetos que temos em curso, também vão todos eles beneficiar em grande parte daquilo que é a estratégia de cloud para a administração pública, que com muito orgulho, e apesar de algum tempo de trabalho do Grupo de Trabalho do Conselho para as Tecnologias de Informação e Comunicação, da Administração Pública, o CITIC, que foi agora aprovado dia 11 de janeiro. E, portanto,
é de facto este documento da Estratégia Cloud agora publicado, permitiu fazer a clarificação do posicionamento do Estado em matéria de utilização dos serviços cloud no contexto da AP, envolvendo um leque muito alargado de entidades públicas e privadas, e é por isso também um orgulho perceber que só com o envolvimento de todos é que há esta colaboração estreita entre setores público e privado. E teve um grande cuidado de levar em linha muitos documentos de referência internacionais e, portanto, estudos científicos no mercado. Este diploma e toda a documentação que lhe seguirá cumpre um duplo objetivo: o definir os termos em que a AP deverá e poderá recorrer a serviços cloud, eliminando algumas dúvidas e dissipando alguns fantasmas sobre a eventual existência de impedimentos formais ou mesmo legais, assumindo-se um princípio de cloud first, mas simultaneamente também permite tornar nítidos os termos exatos em que esta adoção poderá ocorrer, para que algumas preocupações também legítimas fiquem também totalmente salvaguardadas no que diz respeito à especificidade do setor público. É por isso preciso ficar claro que quando falamos em cloud estamos a falar do novo paradigma de computação, não é? E de consumo de serviços tecnológicos, assente numa lógica de acesso e partilha de recursos de computação centralizados, configuráveis, que podem ser disponibilizados de forma muito mais rápida, mais flexível e escalável, mas, acima de tudo, mais eficiente. Porquê? Porque o modelo de cloud pressupõe que o pagamento só tem lugar quando o serviço é efetivamente prestado, ou seja, mudamos de uma lógica de CAPEX para uma lógica de OPEX, em que o investimento à cabeça numa grande infraestrutura física, que depois é amortizada ao longo dos anos, dá lugar agora ao pagamento como contrapartida um serviço efetivamente prestado de base tecnológica e, portanto, logo com um valor criado para a organização. Os traços distintivos da cloud trazem e fazem a diferença toda e explicam a razão pela qual a esmagadora maioria de empresas e organizações fizeram, assim que fizeram as contas, avaliaram e compararam os vários modelos de consumo, não é? Para o uso da tecnologia, acabaram por optar por soluções cloud. E essencialmente por dois motivos: pela velocidade e pela escalabilidade. Pela velocidade, porque não faz sentido em 2021 que um projeto que possa ser, não tenha que ser adiado porque não existe capacidade de computação in-house ou porque um data center esgotou a sua capacidade e agora tantas empresas na atual pandemia vieram demonstrar de facto esta necessidade. E também por escalabilidade, porque também não faz sentido que continuemos a assistir a limitações de capacidade de resposta pública e privada de infraestruturas que não aguentam um pico e uma pressão na procura. E por isso é de facto claro para todos e absolutamente decisivo os passos que estão a fazer na adoção desta estratégia. E neste momento o nosso grande foco tem a ver com o serviço público e, portanto, não com a gestão efetivamente da infraestrutura física. Para isso temos um conjunto de passos e de atividades que estamos a desenvolver para a disponibilização desta estratégia, um framework de adoção de serviço a contratar e peças procedimentais, a alteração de um conjunto de normas e procedimentos que permitirão fazer a contratação dos serviços cloud. E aqui temos uma ligação direta também com a revisão do Código de Contratação Pública que está neste momento em discussão na Assembleia da República e que tem também já a agilização de um conjunto de contratação para serviços de tecnologia nos quais os serviços de cloud estão incluídos. A preparação que está iniciada, que vai ser iniciada também no âmbito do CITIC e com a ESPAP, da disponibilização do Acordo Quadro para Serviços Cloud e um importante plano de qualificação dos recursos humanos da AP para a utilização destes serviços. E, por último, não menos importante, claro, um modelo de governance e um modelo de avaliação e monitorização e implementação destes serviços. E aqui permitam-me, sei que certamente na audiência já viram muitas vezes este desenho, mas eu continuo a achar muito interessante explicá-lo, que tem a ver com pensarmos no consumo da pizza as a service. Eu costumava vê-lo com menos divisões, gosto particularmente deste, porque tem aqui já a lógica dos containers e também dos function as a service, e que traz aqui o tema do FHIR e dos friends como
mobilizadores então desta estratégia de cloud e que traz-nos aqui a ponto para aquilo que vos estava a falar, que é a importância de facto da automação na estratégia de cloud. Aqui é muito claro percebermos que desde estratégias de lift and shift, que são apenas migração da nossa infraestrutura, não é, para uma solução de cloud, até à modernização, que já tem aqui um grande impacto e um foco na automatização, até à otimização, à utilização e de arquiteturas serverless e a arquitetura com recurso a containers e microserviços, já com um foco muito grande na automação. Os benefícios esses também são relativamente claros. Eu aqui permitam-me reforçar uma ideia essencial, que é a reconversão de profissionais para fazer face a estes desafios, quer nos novos modelos de orquestração, totalmente suportados em automação, quer nos modelos de operação. E, portanto, é aqui também, como disse no início, relacionando também com o nosso pilar 1, que há um grande esforço que todos temos que fazer para fazer esta automatização. Por último, vou-vos deixar aqui alguns dos trabalhos que estamos a fazer que estão relacionados com os nossos projetos catalisadores, que é o eixo dos projetos catalisadores no âmbito do Plano de Ação para a Transição Digital, dos quais me permitem, por favor, salientar o tema da estratégia de dados. Aqui estamos também muitíssimo alinhados com a Europa, com a aprovação de qual Portugal aderiu do Next Generation European Cloud, portanto a ideia de uma abordagem comum para construir uma oferta de cloud europeia com o objetivo de reforçar a nossa soberania digital na Europa e depois a implementação de soluções e normas políticas conjuntas de modo a promover estes serviços para a UE e para pan-europeus. Aqui neste esquema vem o projeto também idealizado do Gaia-X, mas que aqui tem a mesma lógica da ideia que se pretende para esta Cloud Federation da Europa, para a qual queremos contribuir e que seguiu-se a estratégia europeia de dados para a criação do espaço de dados comuns, um mercado único para os dados, que tem um conjunto de novos espaços comuns em previsão que serão suportados por este conjunto de serviços de infraestrutura, de ecossistema de dados, de inteligência artificial e também de ambientes de simulação e replicação que suportem, nomeadamente, digital twins e sistemas cibersociais. E, por último, deixo-vos aqui também a ambição do trabalho que estamos a fazer agora em continuidade com o projeto europeu da nossa Estratégia Nacional de Dados, que estamos a trabalhar no âmbito do Encode, com a FCT, com a modernização administrativa, com a AMA, para construir de facto, e com a economia, claro, para ter uma visão integrada daquilo que é a Estratégia de Dados Nacional, ligando à estratégia de inteligência artificial e de Advanced Computing, tendo como objetivo, de facto, fazer a base daquilo que será a cobertura nacional e o apoio também aos clusters que estamos a desenvolver e fazer aqui também o nosso alinhamento com aquilo que serão os clusters europeus, os European Data Spaces que referi há pouco, e aqui com uma grande preocupação, de facto, os dados são o novo óleo, como costumamos dizer, do século XXI. A cloud é mobilizadora de todos estes dados e as duas coisas andarão hand in hand para que tenhamos um grande impacto político, social, ambiental e económico. E conto com todos vós para ajudarem nesta transformação, garantindo que vamos conseguir fazer isto nas nossas pessoas, empresas e administração pública sem deixar ninguém para trás. Muitíssimo obrigado e espero muito em breve estarmos todos juntos fisicamente. Obrigada.